Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais, aula 18, fluxo de cisalhamento. Observe essa estrutura. Ela é composta por várias peças. Logo, há necessidade de fixadores entre as peças. Esses fixadores podem ser cola, rebite, solda, prego, parafuso. Precisamos dimensionar esses fixadores. Para isso, devemos determinar a força cisalhante nesses fixadores, assim como o espaçamento entre eles. Para fazer isso, faremos uso do conceito de fluxo de cisalhamento. Na figura, nós temos um elemento dx de uma estrutura composta. A parte posterior, nós temos um momento fletor M, na parte da frente, um momento fletor M mais dm. Esta peça e essa outra estão unidas, por exemplo, por uma cola. Vamos fazer o diagrama do corpo livre dessa peça. Olha. Aqui nós temos uma força normal devido a esse momento fletor. Aqui outra força F mais DF normal devido a esse momento fletor M mais dm. E na área cisalhada, cujo valor é T vezes dx, nós temos uma força cisalhante DF. E aqui a área da seção transversal que chamaremos de A'. Se essa peça está em equilíbrio, a força F, que é devido à tensão normal sigma, vai ser integral de sigma dA'. A força F mais dF, que é devido ao momento M mais dm, é a integral de sigma' dA'. E a força cisalhante aqui é a tensão cisalhante vezes essa área, que é T dx. Então aqui está o equilíbrio. As forças que empurram para a direita têm que ser igual às forças que empurram para a esquerda nesta peça. Sabemos que a tensão normal, devido ao momento M, é o produto do momento por y' sobre I, onde I é o momento de inércia de toda a peça em torno do eixo neutro. Integral de M mais dm sobre I é a tensão normal devido ao momento M mais dm, vezes y'. Tá? E aqui tal T dx é a força cisalhante dF. Fazendo os devidos ajustes, temos que a força tensão cisalhante vezes T dx, que é a força cisalhante, que é o dF, vai ser integral de dm sobre I, y' dA. Arrumando, isolando o dF, temos que tal dx, essa aqui é a força dF, vai ser igual a dm sobre I, integral de y' dA'. Dividindo ambos os lados da equação por dx, nós temos df sobre dx, dm sobre I dx, integral de y' dA'. df sobre dx, a força ao longo do comprimento dx, nós damos o nome de fluxo de cisalhamento, que é o Q. dm sobre dx é a força cortante, que nós vimos em aulas anteriores. Integral de y' dA' é o primeiro momento de área, desta área aqui, ó, da seção transversal, ó, em torno do eixo neutro. Então, nós temos aqui a equação que permite calcular o fluxo de cisalhamento. Veja que esse fluxo é a unidade de força por comprimento, é newtons por metro. Portanto, Q é o fluxo de cisalhamento, V é a força de cisalhamento, I é o momento de inércia de toda a seção em torno do eixo neutro. O Q é o primeiro momento de área, desta área aqui em torno do eixo neutro, dessa área A', que é igual a integral de y' dA', que é igual a y barra A' vezes A'. É o momento de área daquela área. E A' é a área da seção transversal da estrutura acoplada à viga. Portanto, nós temos aqui a equação que permite calcular o fluxo. Força por unidade de comprimento. E por último, né, o y barra A' é a distância do eixo neutro até o centroide de A'. Distância desse eixo neutro até o centroide dessa área A'. Alguns exemplos do y barra A', distância da linha neutra até o centroide, ó, dessa área aqui que nós chamamos de A'. Um outro exemplo, aqui, ó, o y barra A'. Veja que aqui o fluxo só está numa superfície, aqui o fluxo está em duas superfícies. Aqui o fluxo é dividido em três partes, ó, em três superfícies. Esse fluxo de cisalhamento é a medida da força por unidade de comprimento, como dissemos anteriormente, ao longo de um eixo longitudinal de uma viga.
esse valor ele é determinado pela fórmula do cisalhamento que nós usamos aqui, a demonstração. Ele é usado para calcular os espaçamentos, definir a força de cisalhamento em cada elemento, no prego, na solda, no parafuso e na cola, que mantém os vários segmentos dessa viga unidos. Espaçamento entre fixadores. Então imagine aqui duas estruturas presas por um prego, aplicamos uma força F, teremos uma força cisalhante aqui. Esta força cisalhante é que vai atuar neste prego. Imagine que o espaçamento entre os pregos seja de S. Calculamos o fluxo. Fluxo é a quantidade de força por unidade de comprimento, por unidade desse espaçamento S. E nós definimos que esse fluxo é o cortante vezes o primeiro momento de área dividido pelo momento de inércia. Então observe que neste caso o fluxo só está numa linha longitudinal. Então está para 1. Aqui o fluxo vai se dividir em duas superfícies, então o fluxo está para 2. Aqui em 3 superfícies o fluxo estará para 3, dividido em 3 partes o fluxo. Teremos fluxo aqui de força, fluxo aqui nessa linha longitudinal e nessa linha, nessa superfície, melhor dizendo. A viga está sujeita a um cisalhamento de 800 newtons. Determine a tensão de cisalhamento média desenvolvida nos pregos ao longo dos lados A e B, se eles estiverem espaçados de 100 mm. Cada prego tem diâmetro de 2 mm. Observe a estrutura. Vamos dividir essa estrutura em 3 retângulos. Retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. Como 1 é igual ao 3, chamaremos retângulo 1 e 3 de 1. Vamos achar o y do centro de gravidade dessa estrutura. O y do centro de gravidade, tomando como base um eixo aqui na base, aqui embaixo, vai ser a média ponderada dos centros de gravidade de cada retângulo. Então vai ser 2 vezes y1A1, porque 2 vezes são 2 retângulos iguais, o retângulo 1 e o retângulo 3. Y1 é o centro de gravidade do retângulo 1 e A1 é a área do retângulo 1. Y2 é o centro de gravidade do retângulo 2 e A2 é a área do retângulo 2. Dividido pela soma das áreas, 2A1 mais A2. Temos então que o y do centro de gravidade do retângulo 1 é 75, visto que a altura dele é 150, a metade é 75. A área dele é de 4.500, é 30 vezes 150. Do retângulo 2, o y do centro de gravidade é essa distância, ó, daqui até esse ponto, que vale 135. Por quê? Tudo vale 150. Menos a metade aqui, ó, que é 15, visto que essa altura é 30. Então, 150 menos 15 dá 135. Então, essa distância daqui da base até o centro de gravidade desse retângulo vale 135. E a área dele é 7.500. 250, que é a base, vezes a altura, que é 30. 2 vezes A1, 4.500, mais 4.500 mais 7.500, vai dar os 16.500, resultando num y do centro de gravidade de 102,273 milímetros. Então, a distância, localizamos a linha neutra. Então, a linha neutra está distante aqui da base de 102,273 milímetros. Olha a linha neutra. E aqui está o centro de gravidade. Lembrando que aqui é um eixo de simetria, né? Então, o centro de gravidade tem que estar nesse eixo e distante 102,273 da base da nossa estrutura. Vamos achar agora o momento de inércia desta peça em relação ao eixo neutro. Teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner. O momento de inércia em torno do eixo neutro é igual ao momento de inércia em torno de um eixo paralelo ao eixo neutro, que passa pelo centro da gravidade, mais a área vezes a distância ao quadrado. Como são 3 retângulos, vamos fazer isso para os 3. Só que para o primeiro retângulo a gente faz uma vez e multiplica por 2. E aqui é o retângulo 2. O momento de inércia de um retângulo em relação ao seu centro de gravidade, ao eixo que passa pelo centro de gravidade, demonstramos na aula 10 que é base vezes altura ao cubo dividido por 12. A base do retângulo 1 é 30, ó. A altura é 150. 30 vezes 150 dividido por 12. A área dele é 4.500. 500. E a distância entre o eixo neutro,
e o eixo que passa pelo seu centro de gravidade é de 27,273. De onde nós tiramos esse número? É 102,273 menos o 75. Ó. Daqui até aqui tem 102,273, aqui é 75, então essa distância é de 27,273. Distância entre o eixo neutro e a distância entre o centro de gravidade do retângulo 1. É esta distância. Elevado ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para o retângulo 2. Ó. Momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade, base vezes a altura ao cubo sobre 12. A base, que é 250, a altura é 30. A área dele é 7.500, que é 250 vezes 30. A distância entre o eixo que passa no centro de gravidade dele e o eixo neutro, essa distância aqui, vai ser de 32,727. De onde tiramos esse número? Tudo tem 150, a altura do topo até a base, 150. Menos 102,273 e menos 15, resulta esse pedacinho que é a distância entre os dois eixos, que vale 32,727. Assim sendo, achamos o momento de inércia de toda essa estrutura em torno do eixo neutro, da linha neutra. 3,22 vezes 10 a sétima milímetro a quarta. Vamos agora pegar esse retângulo para achar o fluxo de cisalhamento aqui nas laterais, ó, tanto nessa lateral, que está em comum com esse retângulo vertical, e nessa outra lateral. O primeiro momento de área é igual ao y barra linha vezes a linha. O y barra linha é a distância do centroide desse retângulo até a linha neutra, que vale 32,727. E a área desse retângulo é 7.500, resultando num primeiro momento de área de 2,45 vezes 10 a quinta milímetros ao cubo. O fluxo de cisalhamento demonstramos que é o cortante vezes o primeiro momento de área dividido pelo momento de inércia de toda a estrutura em torno do eixo neutro. O cortante é 800. O primeiro momento, 2,45 vezes 10 a quinta. E o momento de inércia de 3,22 vezes 10 a sétima. Resultando num fluxo de cisalhamento de 6,09 newtons por milímetro. Mas observe que esse fluxo vai se dividir em dois, ó, nessa superfície e nessa superfície. Então, o fluxo dividido por 2 vai ser a força dividido pelo espaçamento. Daqui tiramos que o fluxo 6,09 dividido por 2 e o espaçamento entre os pregos é de 100, acharemos que a força em cada prego será de 304,5 newtons. A tensão cisalhante no prego vai ser a força dividida pela área cisalhada. O prego tem um diâmetro de 2 milímetros, a área πd2 sobre 4. A força é 304,5 newtons. E a área em milímetro quadrado, veja que o diâmetro é de 2, ó, Newton por milímetro quadrado vai resultar em megapascal, 96,93 megapascal. Esta é a tensão cisalhante média que vai aparecer em cada um daqueles pregos. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se gostou, um dislike se não gostou, mas deixe comentário dizendo o que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Este é um canal de educação. Ajude esse canal a crescer. O nosso país está precisando muito de educação.